Fala, Águia! Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Se você já assistiu o vídeo de abertura, você já vai entender por que a gente está aqui. Vamos direto para o conteúdo, para a gente não perder tempo. Se você não assistiu o vídeo de apresentação ainda, vai lá, que eu explico um pouquinho de mim, um pouquinho do porquê que a gente está aqui, para fazer sentido para você. Beleza? Mas vamos seguir em frente, vamos embora. E nessa aula eu vou falar sobre os 3 pilares que eu mais utilizo quando eu vou fazer mentorias, consultorias, e também vou falar um pouquinho sobre as habilidades que um gerente águia tem que ter para implementar esses pilares. Uma das grandes sacadas do gerente águia é a habilidade que ele tem de administrar o tempo dele, de administrar as 24 horas dele, diferente de um gerente comum. Um gerente águia, por exemplo, ele usa o tempo dele disponível para estudar, para buscar conhecimento, para buscar informações, para ele poder evoluir, para ele conhecer novas estratégias, novas táticas. Ele ordena os horários dele de forma mais inteligente, de forma mais coesa, porque ele usa estratégia. Então, acho que uma das grandes sacadas do gerente águia é a administração do tempo, e é disso que eu quero falar com vocês. Um gestor de supermercado, ele tem que entender de tática, ele tem que entender de estratégia, ele tem que entender de gente, e hoje nós vamos começar um passo a passo para você poder evoluir nesse ponto. Beleza? Uma das grandes sacadas que eu vejo também no gerente águia, se você viu a apresentação, você vai entender isso, né? O gerente águia é moldado nos comportamentos, nos melhores comportamentos das pessoas que eu já treinei, que eu identifiquei como melhores comportamentos. E um dos grandes comportamentos que eu quero compartilhar com vocês hoje é a habilidade de aprender com os erros. A habilidade de absorver esse conhecimento. Se você rodar no seu supermercado hoje, você vai ver uma enciclopédia de erros na sua frente, para você buscar conhecimento neles, porque você vai ter que solucionar eles de forma estratégica, de forma nova, de forma inovadora. E eu percebo isso. E eu acredito que essa dificuldade até de aprender com os erros tem muito a ver com a nossa cultura. Se você for ver nossa doutrina sobre liderança, 90% dela é americana. Até quem ensina liderança no nosso país se embasa em conteúdo americano. O coaching é um processo americano. Os maiores best-sellers de liderança são americanos. Então a gente é muito influenciado por conceitos americanos de liderança. Então por que não usar alguns exemplos de como liderar, né, como os americanos? Um exemplo do que eu estou falando sobre aprender com os erros é que a cultura nossa já se diferencia, porque você não pode usar a mesma ferramenta para apertar parafusos diferentes, né, com entradas diferentes. Você precisa da ferramenta certa, né? Então eu vejo o seguinte: o filho do americano, por exemplo, quando erra, o pai americano agacha, olha olho no olho para o filho do americano e fala: meu filho, você errou nisso por causa disso, por causa daquilo, você tentou fazer assim, você não tentou fazer assado. Ele tenta explicar para o filho aprender. Se o filho insistir no erro, aí sim ele vai lá, repreende o filho, bota de castigo ou bota ele para fazer uma tarefa para ele entender que a conduta dele não foi legal, né? O filho do brasileiro, quando erra, já no primeiro erro é castigo, é repreendido, é direcionado. E ele cresce, esses dois personagens crescem de forma diferente. O filho do americano cresce sem medo de errar, com vontade de ousar, com vontade de se arriscar. O filho do brasileiro cresce com medo de errar, com medo de ousar, com medo de acertar. Tá? Então, acho que a grande sacada é a gente entender isso. O potencial cultural que nós temos para não aprender com os erros. E com isso eu gosto de usar uma metáfora, uma história que é bem legal, tá? Esse comportamento que eu vou compartilhar com vocês foi um dos comportamentos que eu mais percebi nas pessoas que eu treinei, que tem bons resultados, que tem grandes resultados, que pensam como águias, tá? A história do queimar a ponte. Eu não sei se você já escutou, talvez você já tenha escutado, talvez não, mas essa história faz muito sentido para mim e eu tento utilizar ela no dia a dia para que eu possa também utilizar minhas habilidades a meu favor, tá? A história narra o seguinte: um exército japonês com 1000 homens vinha atravessando para guerrear com outro exército. E eles precisavam ir para uma ilha e eles atravessaram uma ponte de madeira. Atravessaram a ponte, né, o exército, o comandante com seus 1000 homens, foram andando.
E quando eles chegaram do outro lado, o comandante à frente percebeu que o exército inimigo tinha aproximadamente uns 5.000 homens. E ele sabia que o exército inimigo era formado basicamente por camponeses. Então ele pensou, poxa, o exército deles provavelmente não tem muito conhecimento bélico ou militar. E o meu não, o meu está preparado, muito embora esteja em minoria. Eu vou insistir, mas vou usar a estratégia. Chamou o primeiro imediato dele e falou, vai lá e bota fogo naquela ponte. Mas comandante, se fizermos isso não tem para onde ir. Justamente, se o nosso exército chegar aqui e ver a cena que eu estou vendo, eles podem achar eles podem ficar com medo e querer ir embora. E eu não quero que eles vão embora. Eu quero que a única saída que reste para eles é lutar. Que eles lutem pela vida dele. Que eles lutem para vencer. E a sacada é essa. O que eu percebo no comportamento das pessoas vitoriosas é esse. Quando eles erram, eles insistem até dar certo. Eles vão em frente até dar certo. Eles vão fazendo um negócio, deu errado, vamos fazer funcionar. Deu errado, vamos fazer funcionar. Tem até um método para fazer isso funcionar, que eu vou ensinar para vocês. Mas a grande sacada de pensar em queimar a ponte, de não querer ir para a ponte de novo, sabe? Vamos largar esse negócio que a gente teve essa ideia, porque não vai dar certo. Vamos voltar para o que funcionava. Cara, e você não insiste. Eu vejo muito gerente fazendo isso. Vou desistir daquele cara ali, porque, cara, putz, já tentei várias vezes, não dá não. Mas foi usada a estratégia certa? Foi usado o caminho certo? Será que você tentou tudo, esgotou as possibilidades? Então, queimar a ponte é isso, é você persistir, é você ir em frente, não pensar em voltar para o lugar seguro que você tinha. Porque sair da zona de conforto dói, sair da zona de conforto incomoda. Então, para você que quer ser águia, eu estou começando essa aula falando em queimar a ponte, porque se você quiser seguir os meus conceitos, você vai precisar se arriscar. Você vai precisar chegar em frente, olhar de cima, sabe? Como uma águia, ter uma visão ampliada para você poder crescer e enxergar novas possibilidades que você não vê hoje, provavelmente, por estar na zona de conforto. Inclusive, no manual do gerente águia, na página 3, lá na última linha, né, de por que as empresas, por que os supermercados falham, né? Falham porque seus gestores falham, seus gerentes falham. Eu falo sobre essa questão da zona de conforto. E falo também sobre seguir o modelo Disney de gestão, né? Muita gente usa o princípio de Pareto, né? 80%, 80-20, né? 20% do nosso esforço vai gerar 80% do nosso resultado, né? No modelo Disney, vocês podem conferir essa informação no livro Nos Bastidores da Disney. Tá? Um livro muito bom de você ler, tá? Um livro muito bacana, que fala sobre a importância dos detalhes, do modelo Disney e como a riqueza de detalhes, assim como nós no varejo temos que ter muita riqueza nos detalhes, muita atenção aos detalhes. A Disney também é muito atenciosa a detalhes. E eles falam sobre isso. Gestores da Disney, eles têm que ficar 30% do tempo analisando dados, informações, estudando os dados para bolar as estratégias, e 70% do tempo eles devem rodar implementando os processos que eles estudaram. Tá? Nas páginas anteriores eu falo sobre o modelo Torda, tire a bunda do assento. Então, por quê? Porque gerente que fica muito tempo parado, ele não flui. E eu já vi isso, tá? Já fiz mentoria com gerente que gostava de ficar só na salinha lá em cima, só no administrativo e o pau comendo na loja, tá? E a equipe reclamando, o cara não sai lá de cima, o cara só fica lá em cima na sala, ele vem na loja de vez em quando. Não, você tem que usar o modelo Torda, você tem que usar esse padrão Disney para você poder ter uma meta para você usar o seu tempo de forma inteligente. Qual que é o objetivo principal de um supermercado hoje? Eu publiquei esses dias numa rede social minha o resultado melancia. O resultado melancia é interessante porque ele é verde por fora e vermelho por dentro. E isso acontece muito por conta do gestor ele ter o objetivo principal definido de forma errada. Então ele define como objetivo principal a venda. E somente isso. Vender.
Sendo que o objetivo principal atualizado nos dias de hoje é vender com qualidade, é vender usando a cabeça, usando tática, usando estratégia, usando inteligência, para você poder ter melhores resultados. Mas onde que a gente está errando nesse momento? Se eu perguntar para você, você nesse momento, o seu objetivo principal é só vender? Ou o seu objetivo principal já está atualizado para vender com qualidade? Vender com margens inteligentes, vender sem perder, vender acompanhando suas vendas por setor. Como é que anda hoje a sua gestão? Aonde que você está errando quando o assunto é objetivo? Seu objetivo está atualizado? Qual que é o papel do gerente águia nessa atualização de objetivos? Como que um gerente águia consegue fugir do medo de queimar as pontes? Fugir da armadilha do resultado melancia? Para poder entregar resultados e fazer acontecer. Agora eu vou te falar os 3 pilares que eu uso logo de cara quando eu chego numa empresa para eu poder ajudar a treinar os seus gerentes, para fazer mentoria com os seus gestores. Eu preciso analisar se esses 3 pilares estão de pé. Eu preciso analisar se essas 3 coisas estão acontecendo para eu saber aonde que está o ponto fraco da empresa. Então eu vou te ajudar agora até para você poder mensurar aí na sua empresa, para você olhar na sua empresa. Se você nesse momento está com facilidade de queimar pontos ou fugir do resultado melancia, tá? Se você pode nesse momento estar desestruturado por não estar com esses 3 pilares muito bem definidos. Vamos lá? Primeiramente, eu queria te falar o seguinte. Muita gente não percebe a força desses 3 pilares na sua empresa ou negligencia. É difícil de você medir a qualidade do seu time. É difícil de você medir que pé que anda a sua cultura. É difícil de você medir se seus processos são inteligentes. E hoje eu queria focar especificamente em gente nessa aula. Pessoas, time. E na próxima aula nós vamos falar de cultura e na terceira aula nós vamos falar sobre processos. Tá? Hoje eu queria falar sobre gente, especificamente. Como manter o melhor time, como ter o melhor time. Uma das habilidades de um gerente águia é formar suas águias no ninho, é formar suas águias dentro de casa. Essa é uma grande habilidade de um gestor, inclusive essa informação está dentro do manual do gerente águia. A capacidade do gerente águia de formar outros gestores para que ele possa crescer na empresa. Isso é legal. Hoje eu recebi um zap, tá até nas minhas redes sociais, tá? De um gerente que virou supervisor. Que quando a gente começou a treinar, nem ele acreditava que era possível, que era capaz dele se tornar um supervisor. E ele se tornou. Então, eu vejo assim, para ele poder ascender, ele precisa ter alguém. Para ele poder crescer, como é que o dono da empresa vai fazer ele crescer se ele não tem uma pessoa pronta para ascender, para poder gerenciar na posição dele? Ele precisa se desenvolver. Então, o que a gente precisa fazer para ter as melhores pessoas? Tá? Que a sacada é essa. Um dos pilares fundamentais de uma equipe de águias é ter as melhores pessoas. Ah, Alexandre, mas supermercado é difícil pra caramba de ter as melhores pessoas. Na minha cidade é difícil de contratar. Essa é uma sacada. Primeiro ponto que você deve olhar para você montar o seu melhor time, ter as melhores pessoas. Primeiro, você precisa ter um líder forte. Quando eu falo um líder, gente, eu falo de um líder que tem capacidade, tem mentalidade voltada para resultado. Uma mentalidade para entregar resultado. Gerentes que têm medo de queimar a ponte se acomodam. E eles não se acomodam a ponto de pedir para sair não, tá? Eles ficam lá encostadinhos lá, enquanto você não toma uma atitude para ir lá e pressionar o cara para ele poder começar a ter coragem de queimar a ponte, ele encosta ali. Então você precisa entender que seu gerente precisa desenvolver essa mentalidade para resultado. Segundo, né, agora que você já sabe que ele tem que ter uma cabine de comando, né? Ele precisa ter uma cabine de comando. Agora que você entendeu que ele precisa ter uma cabine de comando, né?
voltada para resultado, você precisa entender que a cabine de comando é que controla os comportamentos, né? Então, se você tem um líder que tem uma mentalidade, uma cabine de comando voltada para resultado, né? E que automaticamente ele tem os melhores comportamentos. Os melhores comportamentos. Um líder de verdade, um gestor que olha números e lidera, ele tem a capacidade de controlar seus próprios comportamentos. Ele tem inteligência emocional. Quase não se fala nisso no varejo. Nossos gerentes não são treinados para ter habilidades emocionais, ter uma mentalidade emocional voltada para controlar seus comportamentos. Não é quando está fácil, não. Quando está difícil. Tá? Quando as coisas não estão fáceis. Então nós precisamos de um líder que tem uma mentalidade para resultado, tem os comportamentos certos e seja resiliente. O cara que aguente pressão, que aguente ser cobrado, que aguente ser pressionado a entregar resultados. Então, se você tem um líder com essas características, muito provavelmente ele é um águia. Ele já é um águia. Agora, se ele precisa desenvolver isso, ele precisa se transformar. Ele precisa passar por um processo para se desenvolver. Esse é o primeiro passo para você ter as melhores pessoas. Tá? Segundo passo para ter as melhores pessoas. Você precisa ter um processo de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção inteligente. Um processo de recrutamento e seleção que funcione. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu vejo muita gente trabalhando de forma amadora nesse ponto aqui, ó. Sabe? Veio fulano aqui hoje, mas às vezes a gente está precisando tanto que a gente não acaba pegando qualquer um. E essa é a sacada. Já falei para vocês na apresentação que eu sou gestor na plataforma Talento, sou sócio na plataforma, desenvolvo a plataforma junto com meu sócio. E uma das sacadas, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma das empresas que melhor usa a nossa plataforma. Qual que é o segredo delas de ter o melhor time, de ter um time muito bom? O que eles fazem? Eles mantêm o processo de recrutamento e seleção aberto dentro do Talentos. Eles mantêm o processo aberto. Eles vão entrevistando as pessoas e quando eles encontram alguém com muita habilidade, eles fazem teste. Se a pessoa for boa mesmo, substitui por quem é ruim. Se a pessoa for muito boa, substitui por quem é ruim. Ou tira um ruim e bota um bom. Mas a sacada é que enquanto eles não têm o melhor time montado, eles não sossegam dentro do Talentos. Essa é uma sacada. Muita gente, já contratou? Ótimo, beleza, show. Sabe? Ninguém mais está procurando alguém, porque encontrou. E eu vejo que o recrutamento e seleção é um processo que ele tem que ter um ciclo contínuo, sabe? Para você ir procurando a busca pelas melhores pessoas. Quando você faz isso, você mexe com todo mundo. Você mexe com quem está dentro do time, porque as pessoas estão vendo que você está procurando gente. Pô, mas o quadro está completo, por que esse cara está procurando mais gente? Você mexe com as pessoas que estão dentro. Você mexe com quem está fora, que o cara está precisando. Você mexe com o seu RH, porque a meta é buscar as melhores pessoas, sabe? Então a busca pelas melhores pessoas tem que se manter. Você tem que continuar. Essa é uma sacada que eu vejo que é muito bacana, que as pessoas fazem pouco isso, sabe? Preencheu a vaga? Pode continuar abastecendo aí. Vai abastecendo sua plataforma. Vamos pegando. Se você gostar de alguém, você já avisa para ela que ela vai entrar no cadastro de reserva, que assim que surgir uma vaguinha, você vai ter contato com ela. Se ela já estiver trabalhando, uma pena, mas vamos analisar aí, vamos fazer no cadastro de reserva. Então é uma sacada muito legal para você ter as melhores pessoas, você ter essa continuidade na busca. Porque geralmente a gente vai só quando apagar incêndio. Fulano pediu para sair. Fulano roubou. Fulano não sei o que, teve que mandar embora. Cara, aí você fica apavorado atrás de alguém e não tem ninguém. Então isso é um negócio que eu sei que funciona. Você manter o seu recrutamento e seleção ativo, funcionando. Beleza? Então nós temos aí o líder, o processo de recrutamento e seleção para a gente atuar. Integração, isso é uma coisa muito legal,
tá? Para se fazer. Inclusive, no manual do Gerente Águia, você vai ver isso, tá? Uma coisa fundamental para você enxergar. O colaborador novo que está vindo para a empresa, você precisa entender que se você não passar conhecimento para ele, se você não mostrar para ele quais são os valores da sua empresa, quais são as regras da sua empresa. Tem gente que pega uma folha e entrega, as regras aí, quando tem folha, tá? Porque às vezes nem tem. Entrega a regra aí, ó, pode ler, lê lá em casa. Uma maçaroca de 20 folhas, o cara não vai ler. Então o ideal é que você reúna essa pessoa, que alguém responsável dentro da equipe sente que essa pessoa, converse com ela, leia o manual de comportamento e ética com esse colaborador, explique para ele, pergunte para ele, você entendeu tudo que eu te perguntei? Faça algumas perguntas para ele sobre o assunto, sabe? Para ver se ele entendeu o que você falou, tá? Investe esse tempo nessa integração, porque isso vai ajudar muito. Você sabe por quê? Que infelizmente dentro da equipe, enquanto você não tiver o melhor time, você ainda vai ter um time mais ou menos, né? E eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é um time mais ou menos, tá? Um time mais ou menos, e quando esse cara cai na equipe sem fazer integração, ele chega lá, bom dia, cara, bem-vindo ao inferno. Que isso, cara? Tem gente assim, sabe? Como é que é trabalhar aqui? Cara, aqui a empresa é boa, a empresa é séria, tá? Mas só para por aí. Então a gente tem que ser o primeiro a informar o cara, sabe? A gente tem que dar as boas-vindas, apresentar para o resto da equipe, apresentar os setores, é tudo jogado, cara. Joga lá. Você tem que criar isso, esse passo a passo, sabe? Tem que criar um checklist e passar para alguém e falar, fulano, ó, isso aqui é um checklist, a gente tem que seguir, tá? O cara quando for contratado, tá? Ele vai receber o uniforme, tá? Ele vai preencher depois que preencheu toda a documentação, você vai levar, vai apresentar ele nos setores da empresa, tá? Você vai sentar com ele, vai explicar as regras e as normas da empresa para ele, para que ele entenda, tá? Você vai fazer um processo para esse cara se sentir acolhido, sabe? Você vai dar as boas-vindas para ele. Você vai fazer um processo. Tem muita gente que fala assim, eu tô pensando, o pessoal gosta de dinheiro. Gente, o salário do pessoal do supermercado é tudo muito parecido, tá? Valorizar as pessoas é você tratar elas com processos. É você criar processos para você ter as melhores pessoas, sabe? Você quer ter as melhores pessoas e trata ela de qualquer jeito. Ela vai te tratar de qualquer jeito. Ela vai te dar o que você está dando para ela, sabe? Então acho que isso é uma sacada muito legal para você. Eu queria falar também de como que você mede a produtividade do seu time. Porque você vai manter o recrutamento e seleção ativo, né? Você vai fazer integração com os novos colaboradores visando tratar melhor as pessoas que estão entrando, né? Para você melhorar a qualidade. Agora, você precisa ter um medidor, né? Você precisa ter um índice para você poder saber, né? Se o seu time está bom ou não, né? Então eu queria te explicar isso para você ter uma noção, porque senão você fica... quem tem mais de uma loja, então fica perdido, né? O pessoal não percebe, tá? Mas eu vou te falar uma sensação para você entender. Quando as coisas, os processos não estão conseguindo ser entregues, a primeira sensação de um gerente que não é águia, tá? A primeira sensação dele é de que está faltando gente no time. Tem pouca gente. Tem que botar mais gente no time. Essa é a primeira sensação, é o que ele vai te passar, tá? Ele não vai te falar que o time é ruim, tá? Ele não vai te falar isso. Vai ser a última coisa que ele vai te falar. Se ele não for um gerente águia, ele não vai te falar isso, tá? Ele vai te falar que tá precisando de mais gente. Só que como que você conversa, tá? Isso é legal até para você aprender quando o funcionário vier falar com você, um gestor, um encarregado, vier falar com você, eu preciso de mais açougueiro. Eu preciso de... falou, sou o seu gerente, né? Ou você mesmo, né? Que é gerente de loja, seu encarregado vem falar com você e fala assim, cara, eu preciso de mais uma pessoa na reposição. Preciso de mais uma pessoa nos frios. Você tem um argumento, né? Pra você poder conversar. Né? Pra você poder falar, não, cara, o que a gente tem que ver lá não é gente, quantidade de pessoas, tá? Porque você tem duas contas para fazer, né? Que você tem que ver quando o assunto é gente, tá? Em medidor. Primeiro, produtividade, tá? Produtividade individual. Você precisa medir a produtividade individual. Como que você mede a produtividade individual para você saber se você precisa de mais gente ou
se a produtividade da pessoa está ruim, o time está ruim, tá? Se o time não está bom, se você precisa realmente ficar de olho no seu recrutamento de seleção, tá? Como é que você faz isso? Você tem valores que você pode estipular como meta para cada setor. Aí eu vou falar para você, Alexandre, tem um valor específico? Depende do negócio. Quanto maior o faturamento, maior vai ser esse valor. Então, você está numa empresa de 9 milhões, o seu valor individual por colaborador vai ser maior do que numa empresa que fatura 150 mil. Tá? Preciso que você entenda isso. Então, não é um valor fixo. Você precisa traçar uma meta. Você precisa falar, ó, eu quero que cada açougueiro meu venda 35 mil. Eu quero isso. Esse é o teto. Eu preciso disso. Tá? Cada açougueiro meu vende 35 mil, que é um número de uma empresa média, tá? Que eu vejo de 150 mil a 1 milhão de reais, 35 mil a 40 mil reais por açougueiro. Tá? Frente de loja. Alexandre, quantos operadores eu tenho que ter? Geralmente eu calculo esse valor, aí é o que eu estou falando para vocês, depende do faturamento. Tá? Mas empresas de 150 mil a 400 mil, tá? Até 1 milhão, eu costumo calcular de 100 a 150 mil de faturamento por operadora. Tá? Num time muito bom, tá, gente? Um time bom. Então, se você faz conta e cada operadora sua está fazendo 60 mil, cara, tá enrolado. Então, logicamente, as empresas menores precisam ter um quadro, né, para cobrir folga, para cobrir férias, precisa ter um quadro mínimo. Então, tem loja que se você vai olhar que não dá para aplicar esse número, né? Você precisa elevar seu faturamento para você poder começar a fazer essas contas, entendeu? Só que se você não traçar uma meta individual, um número individual na sua cabeça, você dividir a sua equipe por setor, tá? E começar a dar valor para elas, você pode cair na armadilha, sabe? Tô precisando de mais gente, tá? E sendo que não tá, sendo que o que você tá precisando é de gente boa dentro do time, tá? Então isso é um ótimo medidor. Então o que eu faria hoje se eu fosse você? Divide a sua loja de faturamento, tá? Pega um percentual por frente de loja, individual para cada um, quanto que cada um está produzindo, tá, na sua loja, tá? Eu já peguei loja, gente, comparando, tá? Eu tenho 2 clientes, para vocês terem uma noção do tamanho do barulho, tá? Eu tenho 2 clientes que faturam 700 mil, tá? Eu tenho 2 clientes que faturam 700 mil. O açougue dos dois, cada açougueiro vende de 35 a 40 mil. Show? Só para vocês entenderem. Olha só como é que bate. O açougue bate. Tá? Eles vendem 700 mil e cada açougueiro dele vende de 35 a 40 mil reais. Então eles estão dentro. Show? Beleza. Quando eu vou para frente de loja, operadora de caixa, por exemplo, cada operadora de caixa de um cliente meu fatura diferente. Sabe? Tem um monte de gente na frente de caixa. Tem um que fatura 60 mil por operadora e um outro que fatura 110. Aí você vai olhar e fala assim, ué, por que uma loja que tem o mesmo faturamento tem um faturamento individual, uma produtividade individual diferente uma da outra, se o faturamento é o mesmo? Como que pode? Então, se você não tiver um medidor para medir a sua produtividade individual, você pode sim cair nessa armadilha, tá? E você ficar com a folha de pagamento muito alta, tá? Eu costumo trabalhar com folha de pagamento, isso vai depender do valor, tá? Mas folha de pagamento de entre 7% a 10%, tá? Entre 7% a 10%. Então, quanto melhor for a produtividade da sua equipe, menor vai ser o custo da sua folha, tá? Isso é uma sacada que você precisa entender a nível de produtividade, porque o que acontece, gente? Se você bota um cara muito bom na equipe, ele vai fazer o trabalho de 3 ruim, tá? Isso eu quero que você entenda. E uma outra coisa que você precisa entender sobre as pessoas, que ninguém dentro do seu time, você precisa traçar metas de produtividade, tá? Como que eu faço isso? Como é que eu traço essas metas de produtividade? Deixa eu virar aqui para a gente poder passar. Como é que eu traço essas metas de produtividade? Numa equipe você tem 4 tipos de público, tá? Num time você tem 4 tipos de público.
Você tem os talentos, que são as pessoas muito boas, né? Você tem as pessoas que são importantes. Você tem as pessoas que eu preciso preparar, né, treinar, ou, né, realocar. E você tem as pessoas questionáveis. E você tem as pessoas questionáveis, tá? Se eu fosse traçar um medidor para esses quatro grupos de pessoas, eu falaria que aqui são as pessoas muito boas, aqui são as pessoas boas, aqui são as pessoas regulares e aqui são as pessoas ruins ou péssimas, tá? A nível de produtividade, tá, gente? Comportamento, entrega, beleza? Qual que é o percentual disso que eu vejo nas empresas? Aí eu vou usar para vocês números que eu tenho dentro do talento, tá, gente? Tá? Tô falando para vocês de performance mesmo, tá? De números que eu tenho dos nossos clientes lá no Talentos. O que acontece? Aqui gira em torno de 5 a 10%, tá? Ou seja, numa equipe de 100 pessoas, eu tenho de 5 a 10 pessoas que são talentosas, pessoas muito boas, que eu posso contar mesmo, tá? Aqui no Importantes, eu tenho de 20 a 30%, tá? Aqui, tá no Preparar ou Realocar, eu tenho uma média de 50, tá, a 70% das pessoas que são regulares ou boas. É gente que é boa numa coisa e muito ruim na outra, ou é muito boa numa coisa e precisa melhorar ainda, precisa ser desenvolvido para melhorar, tá? E eu tenho de 10% a 5% de pessoas questionáveis que eu preferia que fosse para o concorrente, tá? Se eu pudesse, ela entrasse no concorrente, eu ia ficar feliz, tá? Então eu tenho isso, eu preciso entender isso para eu montar o meu time, tá? Porque na hora que eu estiver fazendo toda aquela estrutura que eu mostrei para vocês, vocês entenderem qual é a performance atual do seu time, como é que tá o seu time montado hoje, tá? Isso aqui é estrutura, gente. Qual que é o percentual de talentos que eu tenho hoje? Qual que é o percentual de pessoas importantes? Qual que é o percentual de pessoas que ainda estão em desenvolvimento? E qual que é o percentual de pessoas que a minha meta é tirar? A minha meta é tirar. Tá? Eu preciso arrumar alguém para tirar aquele cara dali. Então eu preciso ter isso em mente. E para eu ter isso em mente, eu gosto de trabalhar com a fórmula COM. Tá? A fórmula COM. O que é a fórmula COM? Fórmula COM é comprometimento, comando e comunicação. Se o cara atender essa fórmula, ele entra no meu índice, tá? Primeiro, a pessoa é comprometida, veste a camisa da empresa, se entrega. O cara, nível dele de entrega, qual é o nível dele hoje, de 0 a 10? Tá? Segundo, o cara aceita comando? O cara aceita ser cobrado? O cara aceita ser direcionado? O cara aceita cumprir regras? Eu preciso saber disso. E terceiro, comunicação. Como é que é a comunicação desse cara? Ele escuta bem? Ele dissemina coisas ruins dentro da minha empresa? A comunicação dele com os outros pares, com as outras pessoas é legal? É uma comunicação do bem? É uma comunicação estruturada? Esse cara, ele propicia um bom ambiente na minha empresa? Eu preciso olhar isso. Então eu uso a fórmula COM como referência para eu poder utilizar, né, eu montar os meus talentos, as pessoas importantes, quem eu preciso preparar e quem são questionáveis, tá? Então, um gerente águia, um gerente que está buscando um alinhamento dos 3 pilares, ele basicamente cria um processo para buscar ter as melhores pessoas. E isso é uma busca
demora-se tempo para você montar o time vencedor. Você não vai montar da noite para o dia. Então a grande sacada é você ter esse processo para você seguir. Esse processo, gente, que eu estou apresentando para vocês, é o processo que eu identifiquei nas melhores empresas que usam a nossa plataforma. Tá? Em empresas que eu treinei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu vi que cada uma fazia um pouquinho disso daqui, e eu juntei isso tudo e transformei isso num processo único que eu vendo para as empresas. Tá? E funciona. Tá? Funciona. Só que um gerente águia, ele precisa ter inteligência emocional para tomar decisões baseadas nesse monte de informação, né? Ele precisa ter informação. Por isso que eu falei para vocês lá atrás que eu preciso de um cara que queime a ponte, eu preciso de um cara que fuja do resultado melancia, porque isso aqui tudo é baseado em dados. Isso aqui são baseados em informações, baseado muitas em informações verdadeiras, para que ele possa tomar decisões conscientes. Então é isso, pessoal. Hoje na aula, né, nessa aula que eu separei para gente do gerente águia para falar sobre os 3 pilares que eu uso nas mentorias, e eu separei gente. Na próxima aula a gente vai falar sobre cultura, tá? Eu gostaria que vocês me ajudassem, me dando feedback sobre essa aula, comentando aqui embaixo desse vídeo, aqui dentro do grupo, tá? Vamos focar o nosso conhecimento aqui dentro do grupo. A intenção de comentar é para a gente poder fomentar, tá? As dúvidas, fomentar nossas opiniões, fomentar as nossas vivências em relação a isso, até para que eu possa afiar o meu machado e de repente tirar dúvidas. Se você teve alguma dúvida, fala aqui no grupo, que a gente vai conversar junto sobre isso, sobre experiências, sobre vivências, sobre algumas coisas que você viu nessa aula, que você achou interessante, que você quer implementar na sua loja e qual caminho que você pode seguir para fazer isso acontecer. Beleza? Então, na quarta-feira, a gente tem a segunda aula que nós vamos falar sobre cultura dentro do supermercado. Tá? Qual a melhor cultura para eu poder desenvolver a habilidade do gerente águia? Até quarta, pessoal. Um abraço.